daqueles que invariavelmente colaboram conosco. Em nossa última reunião, referimos-nos ao trabalho de abnegação e ao lastimável fenômeno dos núcleos espíritas que estão sendo fechados por parte de público, não por parte de espíritas. As pessoas, após a pandemia, ficamos muito mais cômodas, graças à internet, à comunicação virtual. Podemos acompanhar as atividades em casa. É muito bom, realmente. Evitamos sair depois de um dia de trabalho, o trânsito, os perigos da noite em especial, estupro, agressividade, violência. Mas, se não fazemos parte da instituição presentemente, quem irá dar alimentação aos aflitos? Quem se encarregará de contribuir para manter viva a chama da esperança na evangelização infanto-juvenil? Eu penso que a maioria concorda que a nossa juventude está sem rumo, e alguns de nós também. Apesar das bases do conhecimento, da maturidade, estamos em um mundo tão destrambelhado, que a cada momento somos surpreendidos por atitudes ilegais, imorais, exóticas, que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Na fuga a que muitos fomos levados pelo medo, em razão da pandemia dolorosa, da ameaça de uma guerra nuclear ainda restrita à Rússia e à Ucrânia, nós criamos um mecanismo muito complexo. E isso, psicologicamente, deu lugar a muitos transtornos. A depressão aumentou 80%. Está hoje em segundo lugar no obituário internacional. O primeiro fator é o câncer. O segundo eram as doenças cardiológicas. Agora, genericamente, é a depressão, que estabelece parâmetros para a instalação de outras doenças e também para o cruel suicídio, pela fuga das responsabilidades. Essa busca de prazer desordenado, essa ansiedade por desfrutar, deve ser acompanhada pelas consequências de responder, através de atos nobilitantes, às nossas ações, sejam de qualquer natureza. Então, várias instituições no mundo inteiro, não só no Brasil. No Brasil, a estatística já atinge a 1.000 centros espíritas. Nós somos tão poucos, agora ficamos menos poucos, ainda com essa terrível chaga. O que é doloroso é porque nós já estamos informados de que a vida continua. E qualquer comodidade para o corpo, sem pensarmos na alma, é leviandade. Porque a morte não marca data exata para vir. Aliás, há uma história extraordinária de um grande escritor inglês que procurou apresentar em moldes orientais a questão da morte. Eu já narrei aqui mais de uma vez. Ele conta, por exemplo, que um homem morava bem perto de Bagdá, quando Bagdá era famosa antes da guerra. Hoje é um monte de escombros, de destruição. Esses destruidores se comprazem nos escombros, nas heranças malévolas, na desintegração, nos indivíduos fantasmas, naqueles lupinos. E nós estamos nos acostumando a uma sociedade que perdeu a direção de sociedade. E cada qual exibe a sua figura, a sua chaga, as chagas da alma, difíceis de curar, de maneira exótica, extravagante, feroz e agora vulgar, através do sexo desvairado. Psicólogos, sexólogos chegaram a contabilizar 62 atitudes sexuais, não apenas aquilo que conhecíamos como sexo masculino, sexo feminino, mas através de submanifestações patológicas, como se fossem normais, incluindo, naturalmente, sexo com os animais.
Muita gente que está com muita carícia animal está também utilizando para os seus deleites de natureza frustrante da sexualidade, o que deve ser terrível para o indivíduo entregar-se a animais domesticados adredemente para funções tão exorbitantes por uma razão: solidão. Eu me utilizo, quando falo sobre isso, de uma palavra espanhola, soledad. A soledad. A soledad é a solidão quando estamos sozinhos. Mas a solidão hoje é quando estamos no meio da multidão. Todos nós, com algumas exceções, estamos num grupo, mas em absoluta solidão. Olhamos as pessoas, nos são estranhas. Não temos coragem de nos abrir, de falar, de conviver, de apresentar nossas dores e de receber bálsamo para nossas feridas. Ninguém é acusado disto. É o processo da evolução, sem dúvida. É a grande transformação de mundo de provas para mundo de regeneração. Estão sendo revolvidos os cascalhos morais da alma. E Aldous Huxley, ao apresentar a sua tese, diz que, oportunamente, um homem que residia próximo de Bagdá tinha um hábito. Todo dia pela manhã, muito cedo, ele mandava um servidor à praça do mercado adquirir uma substância retirada de plantas colhidas naquela manhã. E isso era habitual. Mas, um certo dia, quando o funcionário chegou à praça, teve um choque, porque se encontrou com uma figura estranha, vestida de negro, com uma foice ao ombro, e quando os dois se bateram vis-à-vis, ele se deteve e também a figura. Então a figura introduziu a mão na capa, retirou dali um livro de anotações e começou a abrir. O rapaz deu-se conta e saiu apavorado, correndo, deixando a figura da morte encabulada. Ele sabia que na tradição muçulmana havia uma história de que a morte, quando viesse nos buscar, se não nos encontrasse, nos daria 10 anos de vida. Então a questão era esconder-se da morte. E ele era recém-casado, estava ainda em lua de mel. Apresentou à esposa que a morte veio buscá-lo. Ela disse: não se incomode, não se incomode, fique tranquilo, absolutamente tranquilo. Mas por que deveria ficar tranquilo? Porque quando chegar o telegrama dela avisando, eu coloco ali, no local em que fomos a correspondência, e você estará viajando. Como eu sou uma esposa que nunca olha o telefone do marido, nem a correspondência, eu não toco. E quando a morte vier e perguntar para você, eu digo: ele está viajando. Mas eu tenho um encontro marcado para ele às 18 horas de hoje. Mas ele não sabia. Mas como não? Eu mandei um telegrama. Até lá, naquele tempo, o correio já era ruim. Parece que era inspiração do nosso. Eu direi: mas ali está, eu não toquei. E então a morte vai lhe dar mais 10 anos. Ele ficou jubiloso. E então, ficou tranquilo e chegou ao seu senhor e disse-lhe: meu amo, eu quero sair de Bagdá. Quero que você me dê um cavalo dos bons emprestado para eu sair daqui e ir a uma outra cidade muito perto. Ali, então, eu serei livre da presença da morte. E quando passar o perigo, que será no sábado, eu volto e continuarei um servo fiel para toda a minha vida. Ele disse: pois não. Emprestou-lhe o cavalo. Mas como ele tinha necessidade da substância, à tarde ele foi ao mercado para comprá-la. E quando chegou à presença da banca, ele se deparou com a morte. E olhou para ela e disse: o que é que você tem contra mim? É a segunda vez que você me aparece? A morte é a segunda vez? Sim, porque pela manhã você assustou o meu empregado. E agora você veio me assustar. Eu não tenho medo de você. Eu sou alguém que encara o problema da morte. Ela riu e disse: meu Deus, é que eu não esperava encontrar seu empregado aqui. Hoje eu venho buscá-lo.
Mas não é aqui não. É aqui numa cidadezinha perto, para onde ele acaba de fugir. Então, o homem ficou estarrecido por causa da fatalidade da morte. A morte é uma fatalidade da qual ninguém vive. Aliás, ela exige uma condição: estar vivo. Se estar vivo é um pé aqui, outro, Deus é que sabe onde será. Então, nós temos a certeza da sobrevivência. É doloroso quando alguém parte, mas também aqui na Terra, quando alguém viaja, se afasta e é amado, deixa uma lacuna. Mas a lacuna da ausência, a voz, os hábitos, a convivência fazem um vazio existencial terrível. Mas se nós sabemos que isso é transitório, qual o filho que vai estudar hoje em Harvard, ou vai a Oxford estudar, nós sabemos que ele vai estudar 10 anos, mas sabemos que nosso filho está vivo, que vamos encontrá-lo. Na questão da morte é a mesma. A morte nos leva a Bagdad, nos leva a Harvard, a qualquer outro lugar, e vamos encontrar-nos fatalmente. Daí nós temos uma responsabilidade perante a vida, a responsabilidade de nos prepararmos para viver depois que ocorra o fenômeno da morte. E na terça-feira, eu falava a respeito do nosso fundador, Nilson de Souza Pereira, que jovem, aos 22 anos, abraçou comigo a cruz redentora da fraternidade. Entregou a sua juventude até os 89 anos, desde os 22, a trabalhar em favor da solidariedade humana. Por quê? Porque encontrou a revelação espírita. Aos 22 anos, depois de uma enfermidade muito grave do seu pai, que ficou bom com uma receita mediúnica, depois de haver sido desenganado por nobres facultativos, ele quis retribuir a Deus, levando essa claridade às pessoas que vivem do, para e apenas no corpo material. E se dedicou, então nos ajudou a criar o Centro Espírita Caminho da Redenção. Notem que título é o Caminho da Nossa Redenção. E seus vários departamentos. A Mansão do Caminho, a Casa de Parto, a Caravana Alta de Souza, a rede de escolas, porque temos 3 escolas de primeiro grau, a escola intermediária também já do segundo grau, e toda uma série de atividades cristianíssimas. Na terça-feira, nós lemos, ou melhor, referimos-nos, que no dia anterior, 21 de novembro, ele fez 9 anos de desencarnação. E a saudade que temos da sua presença, hoje, é a mesma do dia seguinte à ausência, só que estamos acostumados. Mas a saudade é a mesma dimensão. Nunca mais a vida é a mesma. Nós nos adaptamos, criamos novos valores, mas aquele vazio permanece, que é a presença, como disse o filósofo Stevenson, saudade é a presença do ser ausente e é a ausência do ser presente. Ele está presente, mas ele está ausente. E então ele deu uma mensagem para nós, comemorando o seu 9º aniversário no além. E como foi gravada, nós sempre pedimos a uma das nossas colaboradoras e colaboradores para transcrever no computador, digitamos e formamos livros das ocorrências mediúnicas. Então veio-me a ideia de ler a mensagem, que é uma carta que ele mandou do além-túmulo. Meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. Na mitologia grega, a história de Odisseu, da Odisseia, é muito oportuna para ser lembrada nos dias que vivemos na Terra. No momento culminante da grande viagem, o herói, Odisseu, deveria passar pela região em que as sereias atraíam com seus maravilhosos cantos
os nautas desprevenidos e os matavam depois. Informado por uma sensitiva a respeito do perigo, Odisseu pediu que o amarrasse ao mastro do navio e colocasse cera nos seus ouvidos, para que o canto e o encanto não seduzissem seu corpo jovem e a sua alma inexperiente. Apesar do protesto de todos os navegantes que se recusavam passar pela perigosa região, o herói mitológico fez que a nau atravessasse o perigo e o canto atraente das exterminadoras das paixões sequer alcançassem-lhe a acústica da alma. Vem, Odisseu, desfrutar a felicidade conosco, diziam as sereias. E o príncipe, vendo os tormentos da nau que balançava e a impossibilidade de desvencilhar-se das cordas, tal na atração magnética das perversas, passou o perigo e deixou para a história uma lição inconfundível. Toda tentação